A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 3 de maio de 2024, sexta-feira, quero compartilhar uma palavra do Senhor abençoada para podermos iniciar o final de semana bem, com Deus. A palavra de hoje, ela encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 7a, que diz assim: Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Essa passagem acontece quando Jesus chama Pedro para ser o seu discípulo. A palavra vai nos dizer que Jesus estava na praia e Pedro estava dentro do barco após passar a noite inteira tentando pescar e nada conseguiu pescar. Jesus, quando ele encontrou Pedro, ele disse para ele: jogue a rede desse lado. Aí Pedro diz: Senhor, eu fiquei a noite inteira pescando e nada pesquei. A palavra vai dizer que Pedro, num voto de confiança, vendo que o Senhor era um mestre, pois Jesus estava pregando na praia, ele disse: só porque tu pedes, eu lançarei a rede. Quando Pedro lançou a rede, a palavra nos diz que tinha tanto peixe na rede que estava rasgando e que ele, nessa hora, pede ajuda para os companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los a pegar aquela rede lotada de peixe. Eu gosto muito de meditar nessa palavra, pois muitas vezes nós estamos igual Pedro, desanimado, lutando com a vida, correndo atrás para melhorar a nossa vida, aumentar os nossos ganhos ou resolver determinados problemas. Estamos nos esforçando, sem dormir, muitas vezes trabalhando mais do que as pessoas comuns trabalham, mais de 40 horas por semana, e parece que nada dá certo, parece que nada flui, não conseguimos conquistar nada em troca. Eu imagino o desânimo do Pedro naquele momento. Ele querendo pescar, que era o trabalho dele, que era a fonte de sustento da família dele, e ele cansado de manhã, abatido, pois ele não conseguiu nenhum suprimento para o dia dele. E ele, mesmo naquele desânimo, passa uma pessoa no qual ele deposita confiança, no qual ele viu que se tratava de uma pessoa sábia, pois ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Se Jesus era um homem de Deus, realmente como demonstrava ser, ou se era um fake news, né? Se ele era profeta, jamais ele poderia imaginar que ele estava diante do próprio Deus. E mesmo ele cansado, desanimado, ele conseguiu depositar a sua fé, continuar depositando fé nos sinais que a vida deu para ele. Pedro, naquele momento, se ele não fosse um homem de fé, ele falaria para Jesus: Jesus, eu sou pescador, eu fiquei a noite toda aqui tentando, não tem peixe no mar, Senhor me desculpa, já está na hora de eu ir embora, eu estou cansado, estou desanimado, obrigada pela sua sugestão. Mas Pedro, ele teve um ato de fé. E assim temos que ser nós. Por mais difícil que seja, por mais desanimado que estejamos, precisamos sempre estar atentos aos sinais que Deus nos dá. Pois muitas vezes a bênção não vai vir através de um anjo florescente que falará com uma voz impactante para você. Será no dia a dia, de onde a gente menos espera. É por isso que precisamos ter muita fé. Pois a fé, ela não deixa a gente desanimar. A fé, ela faz a gente ficar de pé. A fé faz a gente sempre acreditar que as coisas vão melhorar. E Pedro, ele poderia estar cansado, ele poderia estar desanimado, ele poderia estar até pessimista, mas a fé ele não perdeu. E ele pôde apostar na direção que Jesus deu para a vida dele, mesmo ele não conhecendo Jesus naquele momento. Por isso, hoje mantemos como Pedro, vamos manter a nossa fé
independente de quanto está difícil, independente do resultado negativo que estamos tendo, mesmo diante a tantos esforços. Vamos manter com a fé em dia, sempre aumentando, pedindo para Deus realmente mostrar os sinais. Nós precisamos ficar atento aos sinais que Deus está nos dando. Pois assim como Pedro colheu aquela bonança, aquela fartura de peixe, nós também podemos ser abençoados e colher uma grande fartura, mesmo daquele lugar, daquele local que a gente não está enxergando, demanda bênção, tamanha bênção que lá pode estar. Fique atento, não perca a tua fé, não perca o seu ânimo, mesmo que esteja cansado, abatido e desanimado às vezes. Crê em Deus, creia que Ele está no controle da tua vida, que Ele está contigo e que a qualquer momento a bênção na sua vida chegará, como chegou naquele dia para o nosso irmão Pedro. A meditação de hoje diz: se você atentar aos sinais de Deus, Ele o conduzirá a caminhos seguros. Que essa palavra de hoje seja um sinal de Deus para a sua vida, pois talvez você esteja na situação de Pedro, desanimado, achando que nada mais vai acontecer. Mas Deus, Ele vai te mostrar um sinal e vai te levar para um caminho seguro, um caminho de bênção, um caminho de respiro, um caminho de refrigério. Jesus está no controle. Quando estamos no barco com Jesus, imediatamente a tempestade pode parar, as coisas podem acontecer. Basta manter com fé, olhando para Cristo, sem desânimo e com otimismo. Amém? A leitura bíblica de hoje está no segundo capítulo do Evangelho de João, que é um evangelho maravilhoso. Falei ontem, eu acho que não vou cansar de falar até terminarmos a leitura, pois é um dos últimos livros da Bíblia. Ele é o 43º livro, se for pensar em ordem cronológica de escrita, mas ele é fabuloso. Ele fala de um ângulo, né? Ele avalia Jesus de um ângulo com tamanha intimidade, com tamanha devoção, que tem muito para preencher na nossa vida. A palavra de hoje está em João 2, eu vou ler do versículo 13 até o 17, que diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Gloriosa essa palavra. Essa palavra tira as escamas dos nossos olhos sobre as falácias que nós escutamos sobre Deus, sobre Jesus na mídia. Muitas vezes, algumas pessoas, quando escutam a igreja com palavras de exortação, com palavras de moral, segundo a doutrina de Jesus, eles refutarem e dizer: o meu Deus, o meu Jesus é amor, o meu Jesus, ele aceita tudo, ele aceita todos. Isso é uma grande falácia, pois Jesus, ele é Deus, ele tem um modo de vida perfeito, ele tem uma doutrina perfeita e ele possui uma ira, a ira santa, a ira perfeita. Jesus, ele realmente não aceita tudo e não aceita todos. Jesus, ele não aceita mau caratismo, ele não aceita imoralidade, ele não aceita corrupção, coisas erradas, ele não aceita adultério, ele não aceita que as pessoas façam com a casa dele um mercado financeiro como descrito aqui. Eu gostaria que vocês imaginassem, imagine Jesus
chegando no local do templo e as pessoas fazendo comércio, as pessoas corrompendo a doutrina judaica, a doutrina de Deus. E ele simplesmente pega um chicote e sai batendo no chão e quebrando praticamente tudo. É difícil, né, nós imaginarmos Jesus fazendo isso, mas a Bíblia nos diz exatamente isso. Ele diz no versículo 15, ele fez um chicote de cordas, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como os animais, bem como as mesas, os materiais que estavam ali. E ele disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Foi isso que Jesus fez. Isso, irmãos, abre a nossa mente para nós entendermos que Jesus, ele não aceita coisas erradas. Não pense que você está no pecado, que você está fazendo tudo errado e você se olha para si próprio e fala, eu sou bonzinho, Deus é amor, nada fará contra mim. Deus, ele tem um fogo santo. Ele tem um zelo para as coisas dele. Ele tem um zelo com a sua igreja. Ele tem um zelo com cada um de nós. Ele tem um zelo com os casamentos, com a conduta dos solteiros. Ele não gosta de coisa errada. Ele não gosta de pessoas que estão na iniquidade, na imoralidade e acha que porque não faz nada de errado, aos olhos da sociedade mundana, ele está bem com Deus. Não se engane. Pois essa doutrina demoníaca, que Deus aceita tudo, que Jesus é amor e ele nunca fará nada contra ninguém, que está bem com a sociedade, te levará aos passos largos para o inferno. Eu digo que quando você vive essa doutrina, você está caminhando aos passos largos ao inferno, num ambiente alegre, num ambiente feliz. Mesmo que talvez a sua vida não seja tão alegre, a sua vida não seja tão feliz. As renúncias que você precisa fazer pode te causar algum desconforto ou alguma dor. É melhor você caminhar assim, a caminho da vida eterna, a caminho do céu, do que você caminhar passos largos fazendo tudo errado a caminho do inferno. Pois mesmo essa vida que parece ser alegre, ela também tem problemas como de qualquer pessoa. Escolha ficar bem com Jesus. Coloque a Bíblia, a doutrina da Bíblia na tua vida. Não é o que eu falo, não é o que o padre e o pastor falam, não é o que os líderes religiosos falam, é o que a Bíblia diz. Jesus, ele tem um código de conduta. Jesus é a moral verdadeira absoluta. Ele é a verdade, ele é a vida. E ele quer que você caminhe para a vida eterna e não perca a sua vida eterna com as graças mundanas que são tão transitórias. Que essa palavra possa fazer sentido para a sua vida. Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.